Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo decidiu esconder uma das suas joias da base na Copa São Paulo de Juniores. Eu me refiro a Gustavo Zabarelli, atacante de só 16 anos de idade. O Porto e o Barcelona haviam decidido mandar scouts para acompanhá-lo durante a primeira fase da Copa São Paulo de Juniores. O Benfica e o Ajax também monitoram os passos desse jogador já há algum tempo. O tricolor cuida com carinho desse atleta. Recentemente estendeu seu vínculo até 2028, multa rescisória de 60 milhões de euros. Jogador representado pelo Bertolucci em parceria com Leca de Camargo. O Bertolucci é hoje o maior empresário do Brasil, com portas abertas nos principais clubes do mundo. Pois bem, o São Paulo, em vez de utilizar o Zabarelli nas primeiras rodadas da Copa São Paulo, decidiu integrá-lo ao time sub-17 que está disputando um torneio na Alemanha. O Zabarelli deve voltar apenas a partir de 16 de janeiro para a fase final da Copa São Paulo, já em mata-mata. Estratégia para valorizar o atleta e para escondê-lo dos principais clubes do futebol na Europa. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse plano do São Paulo em relação ao jogador. Vale a lembrança ainda de que o Zabarelli foi um dos 7 atletas apontados pelo Jornal AS como promessas da Copa São Paulo de Juniores. São Paulo tem 3 dessas 7 promessas apontadas pelo jornal espanhol, além do Zabarelli, o Luca e o Paulinho. Só mais um detalhe importante: se o Zabarelli for vendido rápido pelo São Paulo, ele fica pelo menos até março de 2027, quando completa 18 anos de idade. Quero falar agora sobre o São Paulo, que colocou um ponto final nas negociações por Gaston Ávila. Nesse sábado surgiu a notícia de que o zagueiro argentino, que quer jogar no Rosário Central, poderia retomar as tratativas com o São Paulo, caso o Rosário Central não se acerte com o Ajax. O São Paulo definiu que não conta mais com esse jogador. Quero dar todos os detalhes a partir de agora. Desde o início do mês de dezembro, o São Paulo estabeleceu tratativas com Gaston Ávila e Ajax, que é dono dos seus direitos econômicos. O Ávila tem 24 anos de idade, é zagueiro e atuou no Campeonato Brasileiro por empréstimo no Fortaleza. O Ávila chegou a dizer sim ao São Paulo. Restava um acordo com o Ajax, que parecia próximo, quando o Rosário Central, clube que formou o Gaston Ávila e para o qual ele torce, entrou em contato demonstrando interesse. O Ávila pediu que seus representantes conversassem com o São Paulo para deixar bem claro que a prioridade entre São Paulo e Rosário Central seria voltar para a Argentina. São Paulo agradeceu a informação e decidiu não mais negociar com o jogador. Informação de agora à tarde, pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, o dirigente do departamento de futebol do Tricolor colocou um ponto final nas negociações, dizendo que esse assunto está encerrado. O Tricolor parte do zero em busca de um outro defensor. Posso te assegurar que o Dória tem sido oferecido insistentemente ao São Paulo. Atleta que já atuou pelo Tricolor e está de saída do Atlas, mas a ideia do Tricolor é buscar alguém mais jovem para a posição. O PHM Franco Cristaldo no São Paulo. Outro dia me escreveram, o pessoal do São Paulo me escreveu para falar: Nicola, você falou de Cristaldo no São Paulo, não tem nada. Eu falei: mas eu não falei nada. Aí os caras mandaram uma troca de mensagem de grupo de WhatsApp dizendo que eu tinha falado isso. Eu nunca tive informação sobre Cristaldo no São Paulo, e o São Paulo nega qualquer interesse no jogador do Grêmio, tá? Sobre Lucas Ramon, tinha perguntado para o empresário deles em que pé estava a negociação entre São Paulo e Mirassol para que o Lucas Ramon chegue de forma antecipada. Nenhum avanço. Mirassol está fazendo jogo duro. Amanhã o Lucas vai conversar com o Juninho, que é o cara que manda, é o presidente do Mirassol. Ele vai tentar chegar a um acordo com o atleta, com o dirigente, tá bom? Não procede, tá? Matheus Serafim, perguntei pro João Paulo, presidente do Ceará, se procede. Não procede. Então, descartemos esse nome também. O Enderson Lima. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre a negociação do São Paulo com o Gaston Ávila? Vamos lá, o Enderson. O São Paulo tinha um acordo verbal com o Gaston Ávila, faltava o acerto financeiro com o Ajax. Nesse meio tempo, o Rosário Central, clube que revelou o Gaston Ávila, entrou em contato, tentando contratá-lo. Antes mesmo de chegar a um acordo com o Ajax, o staff do Gaston Ávila já falou pro pessoal do São Paulo: pessoal, eu tinha falado que eu ia para jogar no São Paulo, mas pintou o Rosário Central e eu quero jogar no Rosário Central, meu clube do coração, queria voltar para casa, enfim. O São Paulo falou: é? Tá bom. Então, não há mais negócio.
Ontem, acho que foi o Matheus Furlan, o Vinícius Furlan, um jornalista chegou a publicar que o São Paulo até cogita reabrir conversas pelo Gaston Ávila. O que eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo é que o São Paulo considera o assunto Gaston Ávila encerrado. O tricolor está em busca de um outro zagueiro. Leonardo Gonçalves. Nicola, São Paulo tem algum orçamento definido para gastar com reforços? Sim. Ou vai ser só contratação sem custo de novo? Quais posições prioritárias para o Rui? Leonardo, o São Paulo não pode gastar. Essa é a verdade, tá? O São Paulo, eventualmente, num movimento ou outro, poderia fazer algum tipo de investimento, mas não é a realidade do São Paulo hoje. A ideia é que todos os reforços cheguem de graça. As prioridades do São Paulo eram encontrar um zagueiro, um volante e um camisa 10. São Paulo contratou o Danielzinho e nesse momento em que contratou o Danielzinho, entendeu que precisava urgentemente de um lateral direito. Foi até uma coincidência da saída do Mailton emprestado para o Fortaleza. Então, São Paulo passou a precisar de um lateral direito, de um zagueiro e de um camisa 10. O lateral direito está contratado, é o Lucas Ramon. Resta saber se o São Paulo vai conseguir a antecipação da chegada dele. O contrato do Lucas Ramon com o Mirassol termina em 4 de abril. E o São Paulo, para antecipar a chegada do Lucas Ramon, ofereceu ao Mirassol os empréstimos do Luan e também do Tolói. Até me surpreendi com o nome do Tolói. E aí, mais do que antecipar a chegada do Lucas Ramon, era aliviar a folha com dois atletas que não fazem parte dos planos. São Paulo pagaria até 100% dos salários do Luan, R$ 450 mil por mês, e 100% dos salários do Luan e 50% dos salários do Tolói. Tolói ganha 600 mil por mês, o São Paulo estava disposto a pagar 300. O pessoal do Mirassol não concordou e estava pedindo 2 milhões de reais. O Kaique perguntando sobre Alan no São Paulo. O São Paulo está tentando, mas só para você entender, a ideia do Flamengo é vender o Alan. Enquanto essa janela que acabou de abrir, ela não avançar um pouquinho, para o Flamengo talvez seja mais negócio esperar. Vai que apareça uma proposta em definitivo. Se a proposta não aparecer, aí sim dá para imaginar que o acordo com o São Paulo de empréstimo possa sair. Perguntei para o São Paulo, Caleri, André Silva e Ryan Francisco têm condição de jogo? Caleri já tem, tá? Então, o Caleri é o primeiro dos 3 centroavantes que passaram por cirurgia no joelho, que vai ter condição de jogar. Novidades no São Paulo, queria muito que fosse contratado toda a diretoria do Mirassol. Pois é, o Juninho, que é o grande responsável pelo sucesso do Mirassol, faz trabalho de fato bem legal por lá. Dirigente bem pouco conhecido, muita gente atribui o sucesso do Mirassol ao Paulinho, ex-jogador do Corinthians. A verdade é que o Paulinho pegou tudo pronto, enfim, e emprestou um pouco da grife dele. O mérito todo é de um cara chamado Juninho, que é bem discreto e detesta entrevistas. Hora de falar sobre o São Paulo a respeito de uma compra assinada. Torcedor tricolor não precisa se preocupar em relação ao futuro de Marcos Antônio, mesmo com o assédio do Flamengo. José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, gosta muito do Marcos Antônio, eles trabalharam juntos no Shakhtar. E se depender do José Boto, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta para a compra do jogador. Se isso acontecer, quem dirá se o Marcos Antônio será ou não vendido é o São Paulo. Mesmo ainda tendo vínculo com a Lazio, o tricolor já tem um acordo fechado com o time italiano. Operação de compra de 4 milhões e 200 mil euros, que serão pagos ao longo de 4 parcelas anuais, de valores iguais de 1 milhão e 50 mil euros. Operação total vai custar ao São Paulo 27 milhões e 300 mil reais ou 6 milhões e 800 mil reais por ano. Primeira parcela, inclusive, já está marcada para pagamento, setembro de 2026. Em setembro de 27, de 28 e de 29, o São Paulo completa a operação de compra. Isso significa que, para que o Flamengo tenha o Marcos Antônio, vai precisar convencer o São Paulo a fazer negócio. E o que eu ouvi do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Tricolor, é que não há nenhuma intenção em se desfazer do Marcos Antônio. Ainda que isso custe a não chegada do Alan, o Tricolor já havia feito proposta ao rubro-negro tentando o empréstimo do Alan. O São Paulo só vai vender o Marcos Antônio diante de uma proposta muito acima desses 4 milhões e 200 mil euros. Tricolor que ainda busca reforços, contei para vocês que Gaston Ávila está completamente descartado. Lucas Ramon, lateral direito, Danielzinho, volante e Coronel goleiro são os primeiros reforços para 2026, com a ressalva de que o Lucas Ramon ainda depende de um acordo com o Mirassol para que ele chegue agora. Senão, vai se apresentar no dia 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com a equipe do interior de São Paulo. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor.
que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, São Paulo retirou-se das negociações e está em busca de um outro camisa 10. Tricolor, que já fechou com o goleiro Coronel, já contratou o Lucas Ramon para a lateral direita e trouxe também um volante, o Danielzinho. Hoje, as prioridades são um zagueiro e um meia atacante. O São Paulo também não fecha as portas para jogadores de velocidade para o ataque, mas sempre com a premissa de que precisam ser jogadores com custo baixo ou praticamente de graça. Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo, faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.